Boa tarde. Nós estamos terminando hoje o nosso autodescobrimento. Quantos anos demorou isso, hein? Quase que uma encarnação, né? Eu quero pegar aqui uma figura. Essa. Essa é uma representação simplificada, né? Mas bastante esclarecedora da visão junguiana da psique. Essa imagem vocês conseguem molinho na internet, não tem dificuldade não. E esses conceitos que estão aí localizados nessa árvore, nós percorremos ao longo desse estudo. Então, a gente tem esse círculo menor, lá no alto, na copa da árvore, que seria a luz da consciência. A gente tem o ego. E a gente tem lá essa construção toda ancorada numa terra, num solo, chamado self. Então, a gente tem que ter cuidado de dizer assim, o self é Deus, o self é o espírito, porque não foi isso que o Jung falou. Né? Mas a gente já viu as pessoas falarem isso. Mas não há necessidade de nós sairmos colando etiquetinha em todas as coisas, não. O importante é a gente saber que entre esse centro consciente e esse solo, essa profundeza da psique, existe um eixo. Vocês estão vendo uma seta? É uma seta de mão única. Por isso, esse eixo, né, que do self vai até o ego. Então, por exemplo, é bem provável, claro que todos temos questões afetivas, de ligação com o Instituto de Cultura, com o professor Jorge Andréa, né, com as pessoas que frequentam aqui, que são nossas amigas há muito tempo. Mas a gente vem parar numa casa espírita porque um dia surge essa ideia na nossa cabeça. Alguns, quando essa ideia surge na cabeça, elas vão atrás para saber o que é, do que se trata. Outras rejeitam, não tomam conhecimento. Então, o ego pode rejeitar o que lhe vem desse eixo ego-self. Agora, o que vem por esse eixo são ideias, intuições, instruções, colocações para a saúde da psique. Então, quanto mais o ego recebe essas informações do self e procura tomar consciência delas e procura colocá-las em prática, mais força, mais saúde ele tem. Porque quando ele não faz isso, ele fica por conta de si mesmo. Não se nutre, não se abastece, né? Então, ao longo desse livro, o Autodescobrimento, que nessa capa é representado por janelas, é a mesma situação aí representada por uma árvore, nós fomos abrindo janelas ou aprofundando ideias em torno desses conceitos junguianos. Então, a gente falou de persona. Você vê que a persona é uma coisa ainda menor do que o ego. Até porque nós usamos muitas personas. Mas, às vezes, a gente tem uma persona que é a manda-chuva do pedaço.
Então, a pessoa, por exemplo, diz assim, não, porque eu sou uma pessoa muito trabalhadora. A pessoa trabalhadora tem preguiça. Acredita? Tem gente que não tem preguiça? Pessoa trabalhadora tem desânimo. Tem gente que não tem desânimo? Não. Acontece que a pessoa trabalhadora ela não se permite expressar a preguiça, nem o desânimo, nem o cansaço, nem o desinteresse por fazer isso ou aquilo. Então, não importa se ela está morrendo, ela não para um minuto. Agora, ela não expressa a preguiça. Por isso, a preguiça não existe nela, né? Para onde é que ela foi? Foi para a sombra. Olha lá a sombra. Por isso que Jung fala que aquilo que nós vemos em nós nos salva. E aquilo que nós não vemos, nos recusamos a ver, adoecem. Então, gente evangelizada não tem inveja. Imagina, eu quero que todo mundo seja feliz, né? Mas quando eu fico sabendo, não é, que uma pessoa conseguiu aquilo que eu não consegui, né? Está muito bonita, muito bem vestida, muito sucesso, né? Muito bem cercada de amizades, e eu estou lá, nem tanto, né? Aí, o que eu penso? Alguma coisa fez para conseguir isso aí, né? Isso adoece porque a inveja está sendo empurrada para a sombra. Eu reconhecer, eu estou com inveja, é só isso. Normal, não tem problema nenhum. Então, a inveja só dá problema quando ela não é reconhecida, ela vai para a sombra, ela vai começar a desencadear uma série de comportamentos movidos pela inveja. Por exemplo, quem faz fofoca? Não precisa se acusar, não. É uma reflexão geral. Quem faz nós nos interessarmos pela fofoca é a inveja. Porque quando eu estou falando mal do que alguém faz, ou dizendo, e pior que tem fofoca espírita, né? Isso é muito engraçado, né? Quando a gente quer falar mal da atividade espírita da pessoa, a gente diz que é a fofoca espírita, né? Quem está promovendo esse movimento é a inveja. A hora que a gente enxerga, é só inveja, tá, ok, normal, sem problema. Então, a sombra é esse território mais profundo da psique, aonde aquelas coisas que não são aceitas pela persona são empurradas para o fundo. E muitas vezes se divulga a ideia de que tudo que está na sombra é coisa ruim. Mas não. Está na sombra o que não está na luz. Então, por exemplo, a criatividade. Existe gente sem criatividade? Não consegue pintar nada, não consegue bordar nada, não consegue fazer nada na decoração de Natal, porque não tem criatividade. Existe isso? Ela pensa que não tem. Agora, se ela não tiver, quando ela desencarnar, pode procurar o PROCON e reclamar que veio com defeito de fábrica. Por quê? A doutrina espírita nos revela que o nosso papel na criação é de cocriação. Tudo que a gente está vendo aqui nesse auditório, um dia foi pensamento na cabeça de alguém que manteve o pensamento, esmiuçou o pensamento, criou
todas as situações necessárias para cada uma dessas coisas. Alguém pensou no refletor, no alto-falante, no computador, enfim. Então, não existe espírito incapaz de criar. Mas lá num processo que tem a ver com a conversa de hoje, num processo de criação, que você reencarna como uma criança num núcleo familiar, social, cultural, religioso, a quem a criatividade infantil assusta muito. Porque a criança manifesta essa criatividade livremente. Por que que ela faz isso? Porque, embora ela tenha experiências de vidas passadas na profundidade da psique, ela está construindo um ego novinho em folha. Então, se o seu netinho rabiscar a parede, o que você faz? Bate, dá um ataque, bota de castigo para pensar, não é? Nada disso. Você só precisa ensinar ele qual é o lugar certo para rabiscar. E dar para ele esse material. E depois, com a colaboração dele, limpar a parede para que ele não fique tentado a fazer de novo na parede e procure o papel, né? Mas, geralmente, desaba uma torrente de recriminações, né? E se o seu netinho resolve ver televisão de cabeça para baixo? Faz mal ficar de cabeça para baixo? O Hermógenes vivia de cabeça para baixo, morreu com 100 anos, muito bem de saúde. Então, sabe o que ele está fazendo? Ele está querendo saber como é que ficam as coisas se ele olhar por outro ângulo. Então, a gente precisa ensinar ele que isso pode ser perigoso, pode escorregar, bater com a cabeça, mas deixa ele olhar um tempinho, né, para ele poder ter a informação que ele foi buscar. Então, a nossa cultura está muito longe de fazer isso, então a criatividade é uma expressão natural do espírito, porque é centelha divina, portanto, é co-criador, mas que normalmente vai para a sombra, porque não é aceita pelo ego. Conforme você vai sendo recriminado, repreendido, reprovado, você vai empurrando esse comportamento para a sombra e adotando comportamentos que são aprovados. Numa época em que isso ainda era bastante pior, eu gostava muito de desenhar e eu desenhava nos meus cadernos, fosse do que fosse, matemática, geografia. Quando vinha, tinha um monte de desenho. E aí, a freira fazia um zero, bem grandão, assim, vermelho, né? Dizia que o dinheiro do meu pai era suado para mim ficar estragando o caderno, né? Então, a criatividade muitas vezes está na sombra, a coragem muitas vezes está na sombra. Então, a pessoa cria um ego super, hiper cauteloso, disciplinado, metódico, que não faz nada fora do risco, né? Não vou entrar em detalhes, porque é uma literatura talvez inconveniente aqui para o ambiente, mas quem conhece Dona Flor e seus 2 maridos, né? Conhece o doutor Teodoro Madureira, né? O segundo marido de Dona Flor, né? Que era tudo metódico, tudo certinho. Ele tinha dia para tudo, hora para tudo. Aonde estava a coragem dele? Na sombra. Então, a gente aprende, né, na psicologia junguiana, que nós somos cheios dessas dualidades, desses sentimentos opostos, e que a saúde está no equilíbrio. E o self promove esse equilíbrio. Ele tenta empurrar a criatura para desenvolver aquilo que está na sombra, para puxar para cima.
Ou para ser visto, compreendido e pronto, ou para ser até instalado mesmo na consciência, se não for encontrado nada prejudicial nisso aí, né? As funções, a gente não vai entrar, mas o Jung definiu tipos psicológicos, né? Então, de acordo com esses tipos psicológicos é que se aplica esse conceito de funções. Agora, complexos, olha, os complexos estão mais fundo do que a sombra pessoal. Porque o complexo ele tem uma parte da experiência da pessoa, que foi empurrada para o fundo, porque é dolorosa, mas ele tem uma parte do inconsciente coletivo. Então, o que é o inconsciente coletivo? Assim, para horário de sessão da tarde, né? O Jung, a gente estava conversando sobre isso, ele assumiu muitos riscos, né? Alguns ele se poupou. Então, o inconsciente coletivo reúne as experiências de toda a humanidade, em todas as culturas, em todas as épocas. E como é que é isso? Então, com a reencarnação, a gente vai entendendo, né? Que todas as experiências da humanidade, todas as culturas, tudo está presente em cada um, porque cada um tem passagem por todas essas experiências, né? E lá nesse inconsciente coletivo tem o personagemzinho que é o desfecho aqui do nosso autoconhecimento, que é a criança ferida. Então, a criança ferida é uma imagem arquetípica, porque desde sempre as crianças são feridas. Em todas as encarnações que nós tivemos, nós fomos feridos na infância, sem exceção. A gente gosta de pensar que a nossa história é mais especial que a dos outros, mas não. Todas as crianças são feridas. Não importa o que você faça, seus filhos vão reclamar de você para o analista. Porque existe uma grande frustração entre aquilo que o ego espera receber e aquilo que ele recebe. E são essas frustrações que vão provocar o amadurecimento psicológico. Aprender a lidar com a frustração, aprender a buscar em si mesmo aquilo que não obteve do meio das pessoas, em português comum, correr atrás do prejuízo, ao invés de ficar mimimi, mimimi, mamãe, papai, porque vovó, bebê, né? Então, por que é que a gente fica tão possuído por esse personagem? Porque ele tem a força de uma imagem arquetípica. Quando nós vivenciamos a criança ferida, nós estamos vivenciando as crianças feridas de toda a história da humanidade. Então, aquilo que nos fizeram quando nós éramos crianças foi insuportável, foi intolerável, empurramos lá para a profundidade. Lá ele casou com o arquétipo, e aí formou um complexo. E o complexo lá, fundo, desse jeito, não dá problema nenhum, né? Dá. Então, o que acontece? Acontece uma situaçãozinha qualquer, bobinha, que para um adulto não era para representar nada, e a pessoa faz aquilo que o Jung chama de constelar. A pessoa constela o complexo. Ele emerge lá do fundo da psique com toda a energia que foi necessária para empurrá-lo para lá e pá, né? Então, o professor Jorge Andréa chega aqui no Instituto de Cultura, dá beijinho em todo mundo, quando chega a sua vez, ele sai andando. Ele não
gosta de mim, tá vendo? Né? Faz um bico, aquele bico de criança mesmo. Né? Aí chega alguém e pergunta: o que foi? Não, nada. Bate o pezinho. Né? Tá constelado. Né? Uma criatura com 60 anos de idade pagando esse mico. Quando passar o momento, de repente ela vai dizer: meu Deus, o que eu fiz? Né? Às vezes até se arrepende, mas já constelou. Uma vez eu assisti uma cena no meu trabalho, assim, ficou todo mundo assustado. Eu, na época, eu não estudava psicologia, eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas a pessoa disse alguma coisa ou fez alguma coisa para a outra, e a outra não queria mais falar com ela. Trocou de mal. E aí a outra ficou tentando trocar de bem. E aí a outra não queria trocar de bem. A criatura com 50 anos de idade: o que você quer que eu faça? Que eu me jogue no chão? Eu me jogo no chão. Gente, isso é uma cena patética. Patética. Ninguém sabe, meu Deus, o que é isso, né? E ficou por isso mesmo. A outra não queria mais trocar de bem, e a outra ficou lá no chão. A gente teve que levantar, dar água com açúcar, soprar, e ela teve que aguentar que a coleguinha não ia mais trocar de bem com ela. Ela teve que aguentar a frustração, né? Então, a criança, com todas as imagens arquetípicas, elas são duais. Então, você tem a criança criativa, que muitas vezes também não é ouvida, e precisa ser, porque é ela que sabe que outra coisa você pode fazer diferente da que você está fazendo e que não está dando certo. Você precisa fazer uma criancice. Se você não fizer uma criancice, você vai morrer fazendo a mesma coisa que não dá certo. Como diz o Einstein, querendo encaixar pino quadrado em buraco redondo. E a criança ferida que precisa ser consolada de uma vez por todas, o quanto antes. Tá? Se tiver uma foto sua de quando você era criancinha, senta ela na cadeira. Eu tenho até foto chorando, né? Você bota lá, porque ainda tinha isso. Você chorando, as criaturas vão e tiram sua foto, né? Absurdo, né? A minha filha tem filme. Quando ela quer falar o quanto eu fui ruim para ela, ela mostra o filme. Que eu filmei elas fazendo um escândalo num barquinho em São Lourenço, que ela queria remar sozinha, né? Assim, com uns 4 anos de idade. Né? Então, você pega lá e fala assim: olha só, neném, negócio é o seguinte. Passou. Passou, ok, você não recebeu o amor que você esperava receber, ponto. Você não foi aprovado, admirado, apoiado como você gostaria de ter sido, ponto. Já falei para as mulheres, é bem provável que toda a sua família preferisse os meninos. Isso é um problema de cultura, ponto. Ponto. Ok, agora vira a página, vida que segue. Porque enquanto você fica trazendo essas situações para justificar a sua paralisação, o seu sofrimento, as suas doenças, os seus problemas, por causa disso, não sai do lugar. Porque o seu destino é desgrudar desse negócio, né? Amadurecer. O Haroldo comenta umas passagens em que Jesus chamava Maria de mulher. E tem gente que acha isso esquisito, né? Mulher, o que tens comigo? Mulher, né? Ele estava chamando ela de senhora, né? Era o vocabulário na época e tal. Mas, às vezes, a gente precisa pensar na nossa mãe como uma mulher. Quem é que acha que a mãe é alguma coisa mais do que uma mulher? Uma criatura com superpoderes. Uma criatura que resolve tudo.
Cada dia diminui mais. Acho que uma criança tem uns 3 anos de idade, né? Hoje. Né? Então, tá tudo bem, você tem 3 aninhos, você caiu no quintal, ralou o joelho, você vem, mamãe, né? Aí a mamãe limpa, sopra, dá beijinho, bota remedinho, bota no colinho, conta uma história, resolve o problema. Agora a criatura está com 53 anos, né? Briga com a esposa, sai de casa, não quer pagar pensão para os filhos, está arriscado ser preso, não quer trabalhar, vai para a casa da mamãe. Mamãe! Aí, se a mãe fizer o que tem que ser feito, o que tem que ser feito nesse caso? Né? Se mamãe fizer o que tem que ser feito nesse caso, pronto, ele está fazendo bico. Mas você é minha mãe. Né? Então, é interessante, curioso, que na hora que o ser humano escolhe com quem vai casar, quantos filhos vai ter, onde vai trabalhar, em que vai gastar o seu dinheiro, não pergunta para a mamãe, porque agora ele já é adulto, ele que decide. Mas quando rala o joelho, vem, mamãe, né? E é uma doença generalizada, essa coisa, né? Então, hoje o nosso tema é triunfo sobre o ego. Triunfo do quê? Do self. Tá? Então, nós temos e ainda teremos muitas infâncias, mas a infância psicológica precisa evoluir no tempo normal da infância física. O problema é quando a infância psicológica não passa. O corpo sai da infância para a adolescência, para a maturidade, para a velhice, desencarna, vai para o mundo espiritual, não sei o quê, e continua na infância psicológica, né? A conquista do si, quer dizer, a conquista desse patrimônio que está na construção da sua psique e a libertação pessoal. Então, a infância psicológica é essa de um ego caprichoso, dominador, porque permanecia com mais vigor do que o self. Quer dizer, a ideia vem do self, a proposta vem do self, vem com uma energia psíquica. Essa história de energia psíquica, libido, foi uma das questões do racha entre o Jung e o Freud, porque para Freud essa energia era só sexual. Então, segundo Jung, essa energia circula na psique. Então, para que uma ideia, uma inspiração, um movimento do self emerja na luz da consciência, é necessário uma grande quantidade de energia. Agora, o ego é a estrutura que, se tiver mais energia do que tudo, ele bloqueia, reprime. Ele desconsidera. Então, a gente tem essa ideia, não é, que deveria ter feito não sei o que, não sei quando, que teria sido bom, mas a gente não fez. Por que não fez? O ego bloqueou, né? Fonte de autossustentação, escamoteando a inferioridade através de reações intempestivas, caprichosas, como efeito natural da má formação do caráter psicológico. Então, quem são as pessoas mais difíceis de lidar? Criança birrenta, pirracenta, aquela pessoa que a gente tem que ter muito cuidado para falar com ela, porque senão ela... Ai, fulano, eu já vi isso em casa espírita, né? A pessoa está fazendo um negócio errado, alguém tem que falar para ela que ela está fazendo um negócio errado. Ih, acho melhor não, porque ela vai fazer um não sei o quê, porque... Então, além de ser uma criança ferida, ainda é uma criança biguenta, ainda é uma criança que impõe regras para o grupinho, para a patotinha. Né? A frustração não é agradável, ninguém gosta. Agora, a gente aprende, se a família ensina
a gente aprende que a birra, a pirraça, o ataque, o chilique não nos traz aquilo que a gente quer. Mas muitas famílias não ensinam. Por quê? Para não lidar com a birra, com a pirraça, vai logo dando o que a pessoa quer, o que a criança quer. E aí passa um grifozinho naquela atitude. Esse negócio é bom, hein? Isso dá poder. Por aí. Né? A atração do self enseja o arrebentar das algemas. No entanto, a sua conquista interior é enriquecida de alegrias e de renúncias, sem medo nem ambições, sem significado real. A reflexão em torno dos objetivos da existência física é imperativo relevante para o amadurecimento psicológico, fator indispensável para a harmonia do indivíduo que se abre ao si profundo, si, o self. Se eu achar que o objetivo da minha existência é fazer alguém feliz, qual é o resultado disso? Frustração. Porque, assim como eu, só essa pessoa tem o poder de se fazer feliz e depende dela. Tem alguns autores que interpretam contos de fada, e eu acho essa interpretação bem interessante, de vários contos, não é só o da Cinderela. No da Cinderela fica bem claro. Ela desce um degrau mais inferior da relação, ela desce para o degrau de serviçal, de escrava, né, de dormir junto ao fogão, ficar toda suja de cinza, né, servir a madrasta e as enteadas na cama, né, lavar toda a roupa, lavar o chão, cuidar de tudo. Por que ela está fazendo isso? A culpa é do pai? Para ela ir ao pai? O pai morreu. É para ir ao baile? Ela nem sabia que ia ter baile. Ela nem sabia que ia ter baile. Esse baile só aparece lá no final da história. Ela não sabia que tinha baile. Até ela chegar à idade de ir a baile, ela ficou a vida inteira lavando o chão, levando café na cama, dormindo na cinza. Aí ela ganhou o nome de Cinderela, porque cinda vem de cinza, né? De cinder, ou gata borralheira. Ela não tinha lugar mais baixo para ela descer. Só quando ela já era uma jovem e depois o príncipe, que começou a ser cobrado pelo pai de casar, que apareceu o baile. Até então não tinha baile. Então o que ela estava fazendo? Ela estava tentando agradar aquela família para ser aceita. Ela foi entregando tudo, ela foi renunciando a tudo para agradar aquela família para ser aceita. A situação que aparece no final é assim meio mágica, né? Mas muita gente está esperando a fada madrinha aparecer na noite escura até hoje. Não aparece a fada madrinha na noite escura. Você fica lá chorando, cansa de chorar, todo mundo foi para o baile, nem te viu chorando, voltaram muito animados e você voltou para o borralho. Então, assim, fazer os outros felizes não é agradar. E a pessoa será feliz se ela quiser. Então, existe um compromisso, né, nosso com o Criador, que é realizar a nossa própria felicidade. Quando a gente, segundo a doutrina espírita, entende que felicidade é igual à elevação espiritual. Quanto mais elevado o espírito, quer dizer, quanto mais conhecimento e mais virtude, mais feliz ele é. Esse é o objetivo da existência física.
Você reencarnou para adquirir o máximo de virtude e de conhecimento. Mas então ela não era boa, a Cinderela? Ela era boa? Ou ela era boazinha? Né? Jesus era bonzinho? Vocês acham que ele era bonzinho? Jesus era bom. Bonzinho, não. Bonzinho, não. Raça de víboras, até quando isso voltarei? Né? Então, assim, o bonzinho, ele está se esforçando para ser amado. Ele não está fazendo nada pelo outro, ele está fazendo por ele. Por quê? Porque ele não desenvolveu a autoestima, pelas razões lá da infância, aquilo tudo, né? E aí está aí com os objetivos equivocados, né? E o amadurecimento psicológico por fazer. Então, assim, abandonando as regiões sombrias dos conflitos degenerativos nos quais o ser se demora por largo tempo, eis que começa a fruir o bem-estar sem receio, alegria sem insegurança, libertado dos conturbadores prêmios e castigos referentes aos atos praticados, a que estava condicionado pelas imposições sociais e religiosas. O que é conflito? Todos nós vivemos trocentos conflitos ao mesmo tempo, né? Eu quero fazer isso, mas eu gostaria de fazer tal coisa, mas e se eu fizer isso, o que será que vai acontecer? E se você disser não para o folgado lá da sua casa, o que vai acontecer? Isso me lembra duas coisas. É um psicólogo também, que desencarnou há pouco tempo, que eu gostava muito de ouvi-lo na CBN, que era o Flávio Gigovati, e que tem uns livros maravilhosos, né? E eu aprendi com ele essa expressão folgado, que me ajuda muito. Há muito tempo que eu não ouvia essa expressão. Quando eu relembrei essa expressão, ela me ajudou muito a entender que o que a pessoa está fazendo é folga. E quem é que está dando a folga? Sou eu que estou dando a folga. Então, cabe a mim diminuir o espaço para o folgado e não aumentar o espaço para ele ficar cada vez mais folgado, né? E a outra coisa é a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi, assim, meu personagem na infância, né? De muita gente. E a Emília, ela mandava em todo mundo. Ela mandava, inclusive, nas formigas, nos sapos, ela mandava em todo mundo. E aí ela dava uma missão para as formigas. E dizia assim, olha, vocês vão levar isso lá, porque senão... Aí tem uma história lá que a Narizinho pergunta para ela, senão o quê? Senão nada. Isso é de muita sabedoria, porque você pode fazer uma ameaça para a pessoa de uma punição ou de um castigo que ela resolva arcar com aquilo. Aquilo não vai impedir que ela faça lá o que ela está querendo fazer. Ou então, de tanto você fazer ameaças, suas ameaças não fazem mais o menor sentido. Você faz ameaça, mas não cumpre, né? Agora, quando você fala, porque senão você deixa a cargo da fantasia da pessoa imaginar o que seria uma punição. Aí é legal. Que a nossa fantasia é insuperável, né? Então, se eu colocar um obstáculo, disser não para o folgado lá de casa, eu nem quero saber o que ele pode fazer. O que ele pode fazer? Não sei. Não, mas vem aí, o que você acha? Eu sei lá. Ele está fazendo com a gente o que a Emília fazia lá com a formiga. Se você não fizer do meu jeito, você vai ver só. Aí eu fico imaginando esse vai ver só o que seria, né? Então, isso me lembra sempre uma história da minha cunhada, que o filho estava naquela fase de dizer que ia fugir de casa,
assim, pré-adolescente, né? Vou fugir de casa, vou embora dessa casa, vou fugir de casa. Um dia ela pegou uma mala, botou umas coisas dele dentro, pegou ele, a mala e botou para fora do apartamento. O menino, foi peituda, né? O menino ficou apavorado. Bateu na casa da vizinha, minha mãe tá maluca. Ó, nunca mais falou essa história. Nunca mais, né? Mas se ela fica com aquele medo, ia cedendo, só de imaginar o que ele podia fazer, né? Então, a gente tem conflitos, são essas divisões. Não sei se vou, se não vou, se faço, se não faço, se estudo, se não estudo, se compro, se não compro, né? E isso por quê? Porque a gente está levando em conta o aprendizado de prêmios e castigos. Se eu fizer isso, eu vou ser premiado? Ou, se eu fizer isso, eu vou ser castigado? Esse aprendizado de prêmio e castigo está aí na profundidade da nossa psique, no arquétipo da criança ferida. Quando você fazia o que mamãe gostava, o que você recebia? Sorriso, né? Beijinho. Ou pelo menos não apanhava, né? Tem mãe que o máximo que conseguia fazer era não bater. E quando você fazia o errado, você recebia o castigo, né? A gente tem muito isso. Faz a coisa certa, não fez mais que obrigação, né? Não precisa de elogio. Grande coisa, não faz nada na vida, só estuda, grande coisa, passar de ano, né? Aquela coisa, né? Então, a gente continua muito preso a essas ideias de prêmio e castigo, imposto pela sociedade e pela religião. Então, a visão final desse livro é uma visão de libertação, né? Quando a gente consegue ser mais fiel ao si mesmo, mais fiel ao self, do que ao ego. Porque o self é imortal. O self é eterno. E o ego, hein? O ego tem prazo de validade a ser vencido. Eu espero que meu prazo seja tão longo que nem do professor Jorge Andréa. Mas, por mais que demore, acaba. Acaba. E a gente, pela revelação espírita, sabe o quanto de sofrimento é desnecessário. O espírito tem o universo à sua disposição. O espírito tem à sua disposição a sua bagagem de eras de evolução. O espírito tem um futuro ilimitado diante de si. Mas o ego, que já morreu, está enterrado, mas que ele mantém vivo na psique, vai querer saber aonde está a mulher, aonde está o marido, aonde está o filho, aonde está o livro, aonde está aquele meu negócio, estão cuidando direito? Não está? Olha só, quem trabalha em desobsessão vê isso todo dia, né? Então, o que a revelação espírita, aliada à psicologia junguiana, nos propõe é uma gloriosa conquista do eu profundo mediante a libertação pessoal das paixões perturbadoras, anestesiantes, escravizadoras. Então, paixão é apenas uma intensidade de sentimento, uma intensidade de emoção relativa a alguma coisa. Não precisa ser perturbadora. É perturbadora quando causa perturbação. Agora está assim uma paixão por séries, né? Vê aí todo mundo vendo um monte de série. A série é um negócio pior que novela. Porque a novela você tem que esperar o dia seguinte para ver o outro capítulo. A série, às vezes, a pessoa vê o dia inteiro.
Começa de manhã, não faz mais nada, vai até de noite, porque já tem todos os capítulos. Acaba um, começa a outra, acaba um, começa a outra, acaba um, começa a outra, né? E aí, depois que acaba o último, mas ainda não acabou, a pessoa fica naquela agonia, né? Esse tal de Game of Thrones aí é um negócio sério. Muito sério. Mas por que é, hein? Por que captura as pessoas? Game of Thrones, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Por que captura as pessoas? Porque trabalha com imagens arquetípicas. Então, essas produções, elas não falam com a sua consciência, elas falam com o seu inconsciente. Vai lá direto. Tá. Tem velho sábio, né? Tem herói, tem ânima, tem ânimos, tem tudo lá, né? Ao invés de você viver isso de verdade, que dá um trabalho danado, você senta no sofá e fica vivendo ali, né? Ó, tudo ilustrado. Quer dizer, não estou demonizando, a gente pode usar dessas coisas para se distrair, para, né, aprender até alguma coisa, mas tem que ter cuidado para não ser anestesiado e nem escravizado. Isso não tem nada a ver com si, né? Então, esse homem pleno que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus, é o nosso destino. É um homem que expressa mais o si mesmo, o self, do que o ego. Enquanto ele reencarnar, ele vai receber um ego novinho para ele construir tijolinho a tijolinho. Aí, depois da meia-idade, ele vai sendo desmontado, né? Tijolinho a tijolinho, vai desabando tudo, né? Então, você vai ter outros egos, novinhos em folha. Mas aonde está a sua herança é na psique profunda, no si, no self, né? Nessa experiência comum da humanidade e naquelas memórias e questões que são específicas suas, para você resolver. Seus talentos, suas habilidades, que são únicas na criação, porque a nossa história ela evolui de forma tão diferente que nós nos tornamos extremamente únicos e especiais. Mas isso é tão assustador para o ego, ser diferente. Num lugar onde todo mundo está falando baixo, eu tenho que falar baixo, posso falar alto. Num lugar onde está todo mundo sério, eu não posso rir. Num lugar onde todo mundo usa saia, eu não posso usar calça. Então, né, essa coisa que vai contra o processo criativo divino, que é a diversidade. Então, você olha as flores, as folhas, os animais, é tudo diferente, diferente ao infinito. Duas flores numa mesma árvore não tem a mesma forma exata, a mesma cor exata, tem pequenas diferenças entre uma e outra. Então, essa é o nosso futuro, né? Quanto mais a gente conseguir fazer essa criancinha crescer, abrir espaço para os movimentos do self e para a realização desse self no mundo. Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que é Deus, tenha paciência. Ele está dizendo que a identidade dele com o si profundo é tamanha que é como se fosse Deus agindo. Tá bom? Acabou. Posso lhe pedir para falar desse ego 0 quilômetro em cada encarnação? Fala um pouquinho de como é que é isso. É porque é uma estrutura psíquica ligada ao cérebro, né? O cérebro é novo, o ego é novo. Tem os psicólogos aí, as pessoas que estudam o desenvolvimento infantil, elas determinam lá uma faixa etária, que eu não sei exatamente qual é, até aquela lá, o bebê pensa que ele e a mãe são o mesmo ser.
Ele demora a descobrir que ele é separado da mãe. Né? Quando você vê ele brincando lá com o pezinho, com a mãozinha, ele está descobrindo que ele é que comanda o pezinho e a mãozinha. Né? Aí depois você vai tomar consciência de quem você é naquela família. E ali você vai desenvolver o quê? Meios de lidar com aquele grupo familiar, com aquela sociedade. E não adianta se você foi a rainha da Baviera na outra encarnação. Se você nasceu na favela da Maré, você vai ter que fazer outros aprendizados. Você precisa de uma matriz nova. Né? Então, esse ego é como se fosse o seu material escolar para essa encarnação. Você precisa ter hoje o seu caderno lá de geografia para saber o que você sabe hoje sobre geografia? Você sabe o que são rios, lagos, penínsulas? Sabe? Sabe? Sabe, né? Um dia você precisou anotar isso num caderno para saber. Mas depois que você soube, passou de ano, não precisa mais daquele caderno, né? Agora me lembrei, quando eu passei no vestibular, lá em Niterói, a nota saiu na reitoria, a gente saiu jogando as apostilas do Miguel Couto para tudo quanto era lado, né? Mas na psique, o que o cara faz? Ele quer ficar agarrado, não. Mas essa aqui é a apostila do meu vestibular, isso aqui. Né? Então, o ego é assim, é esse material que você tem para aprender mais coisas. Mais conhecimento, mais qualidades, mais virtude. Tá? Então, o egoísmo não depende do ego, né? O egoísmo, o egocentrismo, o ego inflado é justamente quando o espírito entende que aquela personalidade é alguma coisa de muito especial na criação e que precisa que tudo lhe seja oferecido e rendido, todas as homenagens, e doa quem doer. Isso pode ser levado a graus extremamente patológicos, como a gente vê aí na história da humanidade, né? E aí cria aquela confusão. Eu ter um projeto pessoal é ser egoísta? Então, as pessoas têm tanto medo da punição do egoísmo que não desenvolvem nenhum sonho para si, nenhum projeto para si. Isso não é egoísmo, isso é a própria razão de você ter reencarnado. Você é um projeto único. Né? Então, é bom que a gente tem muito que aprender. Bem, na verdade, nós queremos fazer o nosso agradecimento à doutora pela contribuição que ela nos trouxe, sempre muito especial. E o nosso doutor Jorge Andréa, que vai fazer esse agradecimento em nome do Instituto. Por favor, doutor. Companheiros, mais uma vez, o Instituto de Cultura Espírita está em festa, porque recebe através de uma pessoa formidável, que até no nome pessoal traduz ela. O luzeiro que carrega no nome da Matias. E mais do que tudo isso, ela conseguiu e consegue habitualmente que o chuveiro junguiano chegue no seu ego e vá apagando lentamente para mostrar o que tem internamente. Então, diante disso tudo, eu, pessoalmente, de joelhos, queremos agradecer ao Instituto de Cultura Espírita pela sua presença e dizer o seguinte: a senhora não vai jamais fugir, porque precisamos, nos anos que vêm, mostrar cada vez mais os coloridos que este self pode apresentar para nós.
E você, permita que você, que é uma coisa mais do Instituto de Cultura Espírita. Quero deixar um abraço colorido, bem apertado, pelo que você tem feito, pelo que o Instituto é e pelas coisas que você tem promovido nessa casa. Sendo assim, nós lhe desejamos muita paz, colorida, com seu selfie.